Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos estudar aqui um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre a função seno. Essa função seno, ela é nomeada dessa maneira, y igual a seno de x, onde esse x ele é um ângulo qualquer, certo? O que acontece? Vamos primeiramente fazer aqui análise dentro da circunferência. Nessa circunferência, reparem que eu vou considerar os ângulos de 0 até 360, ou seja, uma volta completa, tá bom? Imaginemos o seguinte, que eu vou aqui marcar o ponto x, e esse ponto x na circunferência, ele me dá a seguinte imagem. O seno desse ângulo é justamente essa posição aqui em cima do eixo y, ou o eixo das ordenadas, beleza? O que acontece? O seno, como está marcado aqui, ele sempre é determinado pelo eixo vertical, ou o eixo y, mais conhecido como o eixo das ordenadas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando a gente analisa o seno, o maior valor é sempre igual a 1, o maior valor. O menor valor é igual a menos 1, tá? Então, as extremidades aqui dos valores do seno são 1 e menos 1. O que coincide justamente com a sua imagem, tá? Então, a imagem da função seno vai de menos 1 até 1. Beleza, pessoal? O que acontece aqui, então? Reparem, eu estou marcando aqui 5 pontos bem básicos e bem notáveis. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 e 360 graus. E esses valores que eu estou marcando, que coincidem com as extremidades aqui da circunferência que tocam o plano cartesiano, eles aparecem aqui nessa tabela. Então, repara, quando o x for igual a 0, o seno do ângulo, que no caso é o 0 grau, não existe. Por que não existe? Porque 0 graus, reparem que é um valor que está exatamente em cima do eixo x. E o seno, ele se localiza no eixo y. Logo, então, esse valor de 0 graus, ele não possui seno. Se eu andar mais 90 graus, eu vou chegar, logicamente, ao ângulo de 90 graus. E aí sim, ó, 90 graus, que equivale a π sobre 2, o seu seno vale 1, tá bom? Por quê? Porque 90 graus está localizado em cima do eixo y. Se está em cima do eixo y e, além disso, acima do eixo x, o seu valor é 1 positivo, ok? Se eu andar mais 90 graus, eu vou chegar a 180 graus. E aí reparem que 180 graus está localizado em cima do eixo horizontal, ou o eixo x, conhecido como o eixo das abscissas. Devido ao fato de o seno depender sempre do eixo vertical e o 180 graus estar em cima do eixo horizontal, para 180 graus eu não tenho valor de seno. Beleza, pessoal? Andando mais 90 graus, a gente chega a 270 graus, onde eu tenho aqui 270 graus localizado exatamente em cima do eixo y. Só que ele está em cima do eixo y, mas abaixo do eixo x. Se está abaixo, reparem, está bem aqui. Se está abaixo, o seu valor é negativo, tá? Então, quando a gente considera a função seno, todos e quaisquer valores ou ângulos localizados acima do eixo x, que é esse eixo horizontal, os valores são positivos. Todos e quaisquer valores localizados abaixo desse eixo horizontal, eles são valores negativos. Por esse motivo que o seno de 270 graus equivale a menos 1, de acordo com a tabela. E por último, a consideração do seno de 0 graus é a mesma de 360. Por que é a mesma? Porque a sua localização é a mesma. O ponto de extremidade deles é o mesmo. Então, o seno de 0 equivale ao mesmo seno de 360 graus, onde 360 ele também não tem valor, até porque o 0 também não tinha, tá? Então, o que é importante que você verificar? É a posição dos ângulos, tá? E do seno dele, dependendo da coordenada que a gente trabalha. Eu vou pegar o eixo x
ele não possui seno, para os valores que se localizam exatamente em cima do eixo x. Se eu pegar o eixo y, o seno existe. Agora, cuidado, esse ângulo x que eu peguei, ele não está exatamente em cima nem do eixo x, nem do eixo y, mas esse ponto x aqui, esse ângulo, ele tem aqui valor para y. Se ele tem valor aqui para y, automaticamente ele vai ter um valor de seno. Só que cuidado, como o valor do seno, o valor máximo é 1, aqui esse valor de x vai ser um valor decimal com a parte inteira zero. O que isso quer dizer? Que o seno desse ângulo vai ser 0, alguém. Até porque, reparem, que o seno vai de 0 até 1. Como esse x não está nem no ponto 0 e nem no ponto 1, está então entre esses dois valores, ok? Vamos verificar agora aqui o gráfico da função seno. Eu vou considerar aqui o início da angulação, tá? Então, para 0, para 90, para 180 e assim vai. Repare que o comportamento dele é ondulatório. Esse gráfico a gente chama de senoide, tá? O que acontece? Vamos reparar aqui a flutuação do gráfico. Como assim? De 0 até 90, repare que o gráfico ele cresce. De 90 até 180, que é o π, repare que o gráfico ele decresce. De 180 a 270, o gráfico continua decrescendo e de 270 a 360, o gráfico volta a crescer. Então, pessoal, esse gráfico, essa senoide que é em relação à função seno, ela vai sempre se repetindo. Se ela vai sempre se repetindo, esse é o chamado, então, de período. Por esse motivo, o período da função seno é igual a 2π. Por quê? Porque esse gráfico ele vai se repetindo a cada 2π que a gente anda. Então, por exemplo, de 2π até 4π, que é o que a gente andou mais 2π, certo? Esse gráfico vai se repetir aqui também. De 4π até 6π, o gráfico vai se repetir novamente. Beleza, pessoal? E aqui nós temos essa parte aqui vertical, que eu estou marcando aqui com esse traço em alaranjado, ele é chamado de amplitude do gráfico, tá? E essa amplitude, ela depende do seno, tá bom? Ela depende da posição onde o seno, onde um ângulo se localiza, certo? Então, olha lá, eu tenho aqui a linha média, que coincide aqui nesse gráfico com o eixo x. Essa linha média tem amplitude e tem o seu período, tá bom? Então, onde é que a gente consegue, de repente, analisar e verificar onde existe a função seno? Bem, se uma pessoa está no hospital, por exemplo, está doente, e tem aquele aparelhinho, né, que ela mede a pressão arterial, aí tem aqueles pontinhos que ficam passando, esse aparelhinho que mede essa pressão arterial, ele depende de ondas sonoras. E essas ondas sonoras são justamente as senoides. E quando, no caso do aparelhinho, se a pressão está normal, o período é sempre o mesmo. Se existir alguma alteração na pressão, essa senoide ela vai mudar de amplitude. E é aí que os médicos conseguem reparar que a pressão arterial tem uma certa alteração, tá bom? Então é importante você verificar que a função seno ela é muito importante também dentro da medicina, tá legal? Então, pessoal, nessa nossa aula de hoje, a gente trabalhou aqui sobre a função seno, onde eu te mostrei a localização do ponto e da função seno dentro da circunferência. Te mostrei aqui também o gráfico da função seno e os sinais dos valores. Te mostrei também aqui as tabelinhas dos valores da função seno dentro dos ângulos notáveis, tá? E, finalmente, te mostrei o que é amplitude e o que é período. No mais, então, muito obrigado. Fique à vontade para tirar foto do quadro e tchau.